Fala pessoal, quero falar um pouquinho com vocês a respeito de um grande problema que eu vejo em manutenções. E é uma pergunta que eu vou estar te fazendo agora. Líderes capacitados com experiência ou experiência sem capacitação? Mas antes de eu estar falando disso, eu gostaria de pedir para que você já me ajude. Ajude deixando o seu like, comentando esse vídeo, seguindo o nosso canal e ativando o sininho de notificações para que você receba toda a notificação de todo o conteúdo que nós vamos aqui estar disponibilizando para você. Tá certo? Então, galera, o que eu quero dizer com isso? Líderes capacitados com experiência ou experiência sem capacitação. O que eu quero dizer, pessoal? É que eu vejo muitas vezes líderes de manutenção, gestores de manutenção, sem experiência de campo, sem experiência do dia a dia de manutenção. De uma forma mais clara, para dizer isso para você, gestores que nunca deram uma marretada. Isso dificulta bastante porque eles não conhecem o dia a dia da dificuldade de manutenção. Um exemplo, alguns gestores eles acabam não comprando algumas ferramentas devido a custos de manutenção. E normalmente as alegações são: mas eu já... ele perde, o pessoal pega da caixa dele, o pessoal rouba. Eu quero deixar claro para vocês, amigos, que, assim, um exemplo, a chave Allen, quase todas as máquinas que eu já trabalhei na minha vida se usa chaves Allen, seja elas milímetro, sejam polegadas. Chaves que normalmente se perde ou alguém rouba ou simplesmente some são Allen 3, Allen 5. São as chaves que mais se perdem. E normalmente as empresas não possuem estoques dessas chaves, que são baratas por sinal, tá? Para que você tenha. Porém, o que isso acarreta? Quando você chega numa máquina, para você dar uma manutenção, para você prestar uma manutenção, a falta dessas chaves pode gerar um tempo extra de manutenção. Aí eu te pergunto, gestor, e para você, amigo manutentor, o que você acha que compensa mais? Gastar aí R$20, R$30, R$2.000 que sejam para você manter um estoque mínimo de algumas ferramentas essenciais para o dia a dia? Ou compensa mais você deixar aquela máquina uma hora, muitas vezes, parada? Eu já vi casos acontecerem da máquina, do maquinário, do equipamento ficar parado por mais de uma hora por falta de uma chave Allen 5 milímetros. Porque o mecânico não tinha, porque a dele tinha sido furtada ou ele tinha perdido, ele não tinha essa chave e ele precisou fazer um monte de coisas para tentar, até que ele conseguisse retirar aquele componente para ser arrumado. Mais de uma hora por causa de uma chave. E aí eu te falo que o custo hora máquina daquele equipamento era muito maior do que o custo de 100 chaves daquela lá. Então, eu quero deixar claro para vocês que, assim, muitas vezes gestores atrapalham o seu próprio processo de manutenção. Assim como muitas vezes nós temos experiência sem capacitação. Pessoas que têm experiência de campo, mas sem capacitação, ou seja, não têm um conhecimento técnico adequado. Não estou falando de experiência só de fazer, eu fiz 10 vezes essa mesma manutenção, eu não tenho curso, eu não tenho nada, eu fiz 10 vezes essa manutenção, então eu já sei fazer essa manutenção. Eu concordo que você sabe fazer. A questão é
você sabe as especificações, o tipo de utilização correto de cada um dos componentes, por exemplo, de um cilindro. Você desmonta, troca os reparos, tá? Você vai lá no almoxerifado, pega um kit de reparo, troca de um cilindro hidráulico ou pneumático e aí você remonta. Mas você sabe o porquê? Se alguém simplesmente te der esse cilindro pneumático desmontado, sem nenhum tipo de catálogo, sem nenhum tipo de especificação, de manual de montagem, você vai conseguir montar? A capacidade técnica, ela te ajudaria muito nisso. Então é importante que haja capacitação técnica ou no mínimo profissionalizante. E eu vou estar deixando no link aqui embaixo para vocês vários cursos de manutenções, vários cursos da área de gestão para que você possa estar aprimorando os seus conhecimentos. É só você clicar em um dos links e conferir os preços e tudo mais, tá certo? Galera, mais um exemplo. Quando você tem um gestor que ele tem experiência de campo, ou seja, ele já trabalhou anteriormente em manutenção e com manutenção. O que eu quero dizer com isso? Em manutenção e com manutenção é mão na graxa, não é mão na massa, é a mão na graxa, é bater marreta, é usar as chaves, é estar no dia a dia na linha de frente de manutenção. Quando você tem um gestor que junta a qualificação de gestão mais a experiência do dia a dia do chão de fábrica, você pode dizer que você tem um excelente gestor. Pode haver gestores, aqueles que a gente costuma dizer que sobe para a cabeça e a pessoa se transforma da noite para o dia. Mas se for uma pessoa correta, digna, você tem um excelente gestor de manutenção, porque essa pessoa vai te ajudar e consequentemente vai ser ajudada. Por quê? Porque ela vai prover para você os insumos mínimos necessários para que você consiga, no mínimo, prestar uma manutenção bem feita, com uma excelente velocidade e excelente qualidade de manutenção. Tá bom? Então, eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo. Em breve nós vamos estar fazendo uma live para estar discutindo a respeito de temas de manutenção, para que eu possa tirar algumas dúvidas com vocês, algumas coisas desse tipo. Ou então trazer até mesmo algum conteúdo técnico ou de gestão. Tá bom? Eu agradeço a tua permanência aqui no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo.